Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Causcast. Vocês sabem que esse é o podcast do Grupo Consumoteca, onde a cada 15 dias a gente para tudo, para poder trocar com vocês coisas que têm feito a nossa cabeça. Não faço isso sozinho, faço isso muito bem acompanhado de uma trupe. Hoje, olha, já vou avisando, hein? Apesar dos mais do mesmo, temos novidade. É isso mesmo, Marina Roale, que é sócia aqui no grupo, veio para nos abrilhantar com suas ideias e insights. Oi, Marina. Olá, caóticos. Carmela Moraes, nossa parceira de trupe, também está por aqui. Oi, Carmela. Oi, gente. A novidade desse episódio tá por conta da inserção temporária de Débora Fritzen. É isso mesmo, Wesley Xavier teve que se ausentar só por essa semana, só por esse episódio. Voltará nos próximos. Mas a gente fez uma substituição à altura. Débora Fritzen, que é Insights aqui no Grupo Consumoteca também, veio e sabe tudo do assunto que a gente vai pesquisar aqui hoje. Oi, Débora. Oi, gente. Tô aqui, vou me esforçar para chegar à altura aí de Wes e trocar aí com vocês meus 20 centavos. Ela tá nivelando por baixo para vocês ficarem bem surpresos, hein? Porque ela já veio aqui outras vezes, vocês sabem que ela sabe sempre tudo. entrega. Entrega demais. Mas vamos embora. Olha, queria começar aqui perguntando para vocês, nessa conversinha que a gente está começando, se vocês têm algum hobby que vocês fazem só pelo hobby, assim, sem pensar direito no resultado que aquilo traz. Porque nos nossos tempos, a gente tem rentabilizado e tentado botar meta até para hobby. Mas o que sobrou aí? Que tipo de hobby vocês têm? Vocês só têm pelo T e gostam de ter pelo T? Difícil essa, né? Eu acho que tudo a gente acha um jeito de conectar, assim. Eu sempre penso nas minhas coisas, assim, na série que eu tenho como hobby, livros. Eu acho que hoje em dia eu tento ler mais coisas como hobby. Acho que teve uma fase que tudo que eu lia tinha que ser pra eu pensar alguma coisa, virar algum insight. E hoje eu tenho buscado ler mais qualquer baboseirinha que eu curta fazer, sem dar algum retorno específico pro meu dia a dia, pro meu trabalho. Eu acho que como millennium também a gente começa a entrar numa crise de tipo, o que é hobby? Será que isso é hobby? Será que eu tô fazendo hobby direito? E aí a gente começa até a entrar nessa piração, tá, mas ler conta como hobby e assistir série e correr, mas eu corro pra ter saúde, então isso é um hobby. Então acho que até essa noção do que é hobby, de tipo, parece ser inconcebível a gente ter algo que a gente faz só pro prazer, né? Assim, que a gente fica até entrando nessa pira do que é. Então, não sei se eu tenho hobby. Será que dormir conta como hobby? Ano passado eu coloquei como meta que eu precisava de um hobby e que era alguma coisa que eu tinha que fazer sem pretensão de ser a melhor ou botar no LinkedIn que eu faço tal coisa. E aí eu fui jogar tênis, que é uma coisa completamente fora de tudo que eu já E fiz aí? na minha vida. E eu tô amando, porque é isso, não tem nada a ver com nada que eu fiz na minha vida, é uma coisa completamente nova. E eu tô adorando fazer esporte por mil motivos. Daí, claro, acho que a gente pensa na saúde e tal, mas eu vejo muito como um momento que eu vou me divertir. E o meu marido começou a jogar também, daí a gente vai no final de semana na orla do Guaíba, que não tá mais alagado, né? Voltou, então a gente vai lá e joga tênis, e eu assisto tênis, campeonatos e tal, uma coisa nova na minha vida. E assim, eu não tenho. Claro, né? Que eu queria ser boa, já queria, assim, jogar melhor e tal, mas não é nada que venha com uma cobrança, uma coisa que eu levo com leveza. Então Acho eu dei chique. check nessa meta da minha Acho vida, eu dei chique, check. mas nós temos uma tenista aqui entre nós, você sabe, hein? Sei, não, uma não. tenista que começou por lazer, mas arrumou um professor que tinha metas e obrigava ela a avançar com resultados. Né, dona Marina Roale? Gente, eu sou uma tenista aposentada. Tava até assim, quem é essa? De que eles estão falando? Será que é a Debbie? Joguei por alguns anos, mas é verdade. Eu tinha um professor, que eu tive aula na adolescência, porque meu pai dizia que a gente tinha que escolher um esporte. E aí eu fui voltar mais velha para esse professor e ele começou a falar que minha batida estava velha, me botar para competir com os outros. Eu não queria isso, eu só queria jogar, tipo frescobol. De brincadeira, né? E eu acho chique quem faz esporte por hobby, tá? Porque a minha vida inteira, a minha relação com a atividade física, ela tem muito essa coisa do é bom, faz bem pra você, aquela busca da endorfina, que não, vai que no final ela chega, sabe? Então tem isso. Mas até que lembrando aqui vocês falando, eu lembrei de um hobby que esse é realmente genuíno e não é esperando nada em troca, que é jogar tabuleiro. Eu amo jogos de tabuleiro. Eu sou Você é a tia rainha do jogo de tabuleiro, isso mesmo, é. Tô sempre descobrindo adoro. Do O Gabão. Joale que introduziram os jogos de tabuleiro em Niterói, não é isso? Sim, deve ter sido, porque a gente vai do gamão ou joguinhos novos aí que surgem na internet, tô lá, é só me chamar que eu jogo.
Mas olha, tem um negócio que eu acho chiquérrimo que vocês fazem em tênis, mas pra fazer tênis, ou que um hobby ou lazer tem de coisa muito clara, é a possibilidade de você se dedicar a determinada coisa sem esperar um fim de maneira muito clara. Mas pra fazer tênis não é um esporte que é muito baratinho, não, né? Tem que encontrar uma quadra, tem que fazer lá, Comprar raquete. comprar a raquete, a roupinha, né? Não vai com qualquer pijama jogar tênis, que você não vai conseguir ter uma boa performance. Precisa estar ali mais ou menos seguindo o parâmetro do que é um bom jogador de tênis. Mas eu fiquei pensando aqui, porque pra às vezes conseguir uma grana pra comprar esse negócio, tem que às vezes fazer uma fezinha, né? Porque senão você não consegue a melhor raquete de todas. Vocês usam game, pra além do jogo de tabuleiro, pra lidar com a sorte ou ganhar com a sorte? Você faz, sei lá, joga pôquer valendo dinheiro, posta na loto, como exercício ou hobby, pra ver se ganha. Vocês têm essas coisas? Eu sou só do Mega da Virada. Porque sempre que me chamam para um bolão, dizem que não pode dizer não, né? Porque senão você vai virar aquela pessoa que sai do Jornal Nacional, que recusou a aposta. Então, aí todo final do ano só que eu... Mas o negócio tá uma febre, tá? Todo mundo ao meu redor apostando. Cassino, vocês não gostam quando viajam? Tem essa coisa de brasileiro. Carmela que é uma viciada no Uruguai, acha que o Uruguai é muito bom. Débora também acha que o Uruguai é bom? Acha também. Acho ótimo, Vocês não- acho ótimo, mas também, não vou no cassino, eu vou só pelos drinks, assim, Você sabe? imagina, o Uruguai é um lugar caríssimo, né? Só pelo cassino, imagina o cassino do Uruguai. Deve ser mais caro do que o próprio cassino de Las Vegas, sei lá. De tão caro que é. Carmela não vai no cassino, não? Eu particularmente não gosto, acho chato, mas eu tenho muitos amigos do cassino e esses meus amiguinhos que eu vou pra punta e tal, e daí eles vão tudo lá naquele Conrad, jogam tudo que é tipo de coisa, tacam dinheiro pela janela. Eu odeio, assim, mas odeio porque me sinto tonta, assim, não entendo o que acontece naquilo ali, jogam uns dados pra cima e gritam e eu não entendo nada. E também não vou desperdiçar meu dinheiro com isso, prefiro gastar em bebida. Mas assim, eu tenho dentro de casa um um apostador esportivo, que é meu marido, que ele joga tênis comigo, mas tá lá no US Open apostando lá quem que vai fazer o saque, quem que vai isso, quem que vai aquilo. Então eu acompanho assim de longe, com um pouco de ranço, mas acompanho. Olha que maravilha. Você sabe que a culpa desse nosso fascínio por jogos não é culpa do marido da Carmela, nem começou com a Marina introduzindo games de tabuleiro lá em Niterói, né? Desde a Mesopotâmia, a gente tem pessoas, né, e o povo daquela sociedade, preocupado em fazer determinados sacrifícios, esperando algum retorno claro. Essa coisa das apostas, né, do espaço virtual das apostas, antigamente você precisava sair da sua casa e ir até o Uruguai, ou um país Argentina, em algum país que tinha cassino liberado, para poder fazer esse tipo de coisa. E agora, né, cada vez mais, com a expansão das novas tecnologias, você não precisa disso porque as apostas elas estão aí à distância de um clique. Eu comecei a ficar um pouco chocado com isso, com essa platamorfização das apostas, quando vi uma entrevista do CEO do Açaí, que é esse atacadista para pessoas de baixa renda, dizendo que os resultados do supermercado dele estavam indo de mal a pior, que as pessoas estavam deslocando o dinheiro que elas usavam para comer para gastar no jogo do tigrinho. E aí eu pensei que isso era papo de CEO, né, querendo se livrar ali do peso de não ter entregue os resultados que a companhia deveria ter entregue. Mas aí saiu uma pesquisa mostrando que é isso mesmo. O povo no Brasil está deixando de comer para poder jogar no tigrinho. Então, o que é isso? Estão passando fome? Não. Eles garantem o feijão com arroz. Agora, se vão comer salsicha ou filé mignon, é o tigrinho que ajuda. Um outro ponto importantíssimo é que estão deixando de viajar, de comprar roupa. O varejo brasileiro está sendo fortemente atacado por esses joguinhos. Então, comecei a me dar conta de que tinha ali uma revolução importante na nossa relação com esse tipo de coisa. E aí você já sabe, né? Quando a gente tem transformação de comportamento, quando a gente tem mudança, tá mais do que na hora da gente dar nome aos bois. Nome aos bois. Marina Ruali, qual é o nome do boi de hoje, hein? O boi de hoje é a economia do retorno, Michel. A gente está falando aqui de um conceito que traduz um pouco dessa mudança em que nossas atividades diárias, elas não são mais só uma questão de rotina, mas elas vão virando pouco a pouco transações estratégicas que nos oferecem retorno imediato, né? A gente está falando de uma economia onde cada ação, cada escolha nossa vai transformando a gente cada vez mais em consumidor, né? E aí a gente está sempre querendo maximizar o retorno dessas escolhas, seja
por um valor financeiro, social, emocional, enfim, a gente quer o ganho de alguma maneira. E o que a gente vai trazer aqui hoje para falar de economia do retorno é um estudo interno que a gente fez aqui no Grupo Consumoteca, muito motivado por esse movimento das bets, como falam por aí, ou as apostas, que a gente vê crescer no mundo, mas no Brasil aí como um fenômeno aí desses que está fazendo o CEO mudar ali teu recado ali perante a imprensa, né? Porque o que a gente se colocou aqui para fazer esse estudo, para além de pensar, tá bom, né? Isso é um fenômeno, as apostas esportivas, né? Apostas sempre existiram, como você bem colocou aí. Mas o que a gente está vivendo nesse momento de sociedade, nesse momento da nossa cultura, que faz com que isso seja um fenômeno tão forte, né? O que há por trás? Que movimentos tem aí? Então, a gente vai falar desse estudo em que a gente fala de apostas, mas não só isso, e de como a gente está conectado aí com novas características de sociedade que estão favorecendo e estão sendo um terreno fértil para que esse movimento, ele de fato esteja bombando por aí. Que características são essas, né? Vocês resumiram aí em 4 grandes caminhos que dão um pouco desse tom da transformação. Me conta aí. A gente vai falar de 4 questões que são a dopamina instantânea, o capital social, a expertise reconhecida e a eficiência cotidiana. Então vamos começar do começo, com dopamina instantânea. Dopamina é um neurotransmissor que cada vez mais as pessoas têm falado. Dá para entrar em qualquer livraria de aeroporto e ver todo mundo falando de dopamina. Mas quando a gente olha para esse contexto das apostas, como é que a dopamina está ajudando as pessoas a ficarem desesperadas por esse tipo de brincadeira, que às vezes custa caro? Como você colocou bem, dopamina tá todo mundo falando, né? Porque ela é esse neurotransmissor associado a essa recompensa imediata, né? Que a gente tem um shot ali, a gente faz alguma coisa, a gente tem essa descarga ali do micro prazer, né? E aí a gente tem essa vontade de querer mais, né? A dopamina, ela tende a levar a gente até pro vício, se ela tiver aí em doses além do recomendada. E a forma como as plataformas com quem a gente lida o tempo inteiro no mundo das redes, elas são todas arquitetadas de uma maneira que elas ajudam a gente a alcançar essa dopamina. E o que a gente vive hoje, quando a gente olha para esse cenário econômico de apostas, a gente vê que por trás tem esse fenômeno de plataformização, onde a maneira como isso é desenhado ajuda a gente a ter essa sensação de reforço imediato, né? Porque o que antes você precisava de alguma estrutura maior, seja quando a gente pensa até em jogo do bicho, que é uma coisa que a gente sabe que está aí, né? Que faz parte da cultura brasileira, até quando a gente pensa em outras formas de aposta, quando a gente plataformiza isso, a gente tem um acesso muito mais fácil. E quando a gente pensa no Brasil hoje, a gente tem números extremamente expressivos. A gente tem hoje 42,5 milhões de consumidores, né? A gente é o 3º maior país do mundo consumindo aposta. Então, se isso sempre existiu, o que está acontecendo agora? Então, a gente tem que entender uma sociedade onde, assim como a gente está viciado em dopamina, tudo que nos oferece ganho rápido vai ficando ainda mais interessante, né? Sempre que a gente tem uma solução imediata, algo que nos dá essa microfelicidade, esse microprazer, isso vai ganhando ainda mais força. E, Má, eu acho que o que também tu tá falando tem a ver com essa recompensa monetária, mas além disso também, né? Então, acho que também explica um pouco dessa obsessão que a gente tem pelas redes sociais. Então, tem um dado aqui, por exemplo, que é desse estudo que a gente fez, né, da economia do retorno, que 56% dos consumidores gostam de coisas que dão satisfação na hora, sem ter que esperar muito. E essa vida nossa de rede social fala sobre isso, né? Quando a gente falava de geração Z, de dopamina, de TikTok, que era um pouco sobre essa recompensa diária, né? O tempo inteiro ali tá buscando uma coisa que me recompense de forma imediata. Então, quando a gente não consegue deixar a notificação acumular ali no WhatsApp ou no Instagram e, né, e dar aquela sensação de ter que ir lá ver o que é aquilo, até a quantidade de likes que a gente tem, o comentário. Então, essa obsessão que a gente tem por estar ganhando e estar sendo recompensado imediatamente de tudo que a gente faz, acho que fala só um pouco disso, que é além do que a gente traz de bet, né? Que, no fim das contas, seria exclusivamente monetário. Então, acho que é esse ganho rápido em todos os sentidos. E eu acho que isso, até complementando, né? Vocês falaram aí dos livros todos, de pesquisadores e tal. Toda essa questão da dopamina é o que eles chamam de vício neuroquímico. Então, todo esse processo que acontece dentro do nosso cérebro, né? Em busca de shots de dopamina, shots de prazer.
né? Uhum. E aí o ponto que eles trazem é justamente isso, assim como tem todo esse excesso de prazer, excesso de dopamina, vai ter um contraponto disso, né? Que então, quando a gente fala de vício, leva para um outro lugar, pra uma questão, né, que é a sede, né, a falta, aquilo vai realmente criando essa necessidade de buscar mais, assim. Então, que esse é o ponto, né, que a gente traz de aposta. Quando a gente viu, teve uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo, uma pesquisa que saiu em todas as últimas matérias aí falando sobre o cenário brasileiro, mostrava justamente isso, que uma das maiores causas de endividamento hoje no país são ligados a questões de jogos, né? Assim, então, hoje, 63% dos apostadores dizem que já comprometeram seu orçamento de alguma forma em função disso, que conecta com o que o Michel viu lá, né, o Açaí falando. Então, as pessoas estão realmente, né, em busca desse alívio, dessa dopamina, desse prazer instantâneo, mas, enfim, tirando de outro lugar e de uma forma, às vezes, até, vamos dizer assim, inconsequentes, né? Não, total inconsequente. Eu acho que esse é um ponto. Agora, eu não sei também, porque se dopamina é um neurotransmissor dos nossos tempos e as pessoas usam dopamina para poder aguentar essa dinâmica cotidiana e os jogos têm dado para elas duas coisas ao mesmo tempo, né? Que é, de um lado é o shot de dopamina, como vocês colocaram, e de outro é a ideia de que num mundo cada vez mais precarizado, ou cada vez com mais dificuldade da gente conseguir, com desigualdades sociais cada vez mais abissais, você tem a possibilidade, pelo menos, achar que vai ganhar uma grana para mudar a sua vida durante um tempo, casamento perfeito, né? Então, eu não sei se a regulamentação, eu tenho certeza que é o caminho. A gente precisa dar conta de regulamentar esse negócio. Agora, eu não sei se proibir influenciador de deixar de falar de bet, dessas coisas, vai resolver, né? Tá na boca do povo. Eles encontraram uma forma de conseguir acreditar que ainda tá valendo continuar hoje, assim. Esse eu acho que é um fenômeno complexo à beça. Para além de todo o esforço de construção que a gente vai falar ao longo do episódio, de posição, de construção de reputação dentro da vida cotidiana, a gente ainda tem uma dimensão bioquímica que coloca essa gente se sentindo bem porque tá podendo brincar de apostinha todos os dias. Então, vocês trazem dados aí, mas eu queria reforçar alguns que são importantes da gente chamar a atenção, né? Que 44% dos brasileiros adultos fizeram aposta online nos últimos 12 meses. Então, não é algo do filho da sua empregada, ou não é algo do porteiro do seu prédio. A gente está falando de metade de um país, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas que estão brincando com esse tipo de coisa. E 47% dessas pessoas, segundo essa mesma pesquisa, apostam pelo menos semanalmente, né? E 11% apostam todos os dias. Então, como é que eu consigo me livrar de algo que parece que entrou na dieta do brasileiro médio? E tô falando da dieta dopaminérgica mesmo. De que tipo de coisa que eu coloco como gestão da minha vida cotidiana para conseguir dando conta do eu. Agora, um fenômeno complexo como esse não se resolve só por uma razão ou uma questão. Há outros fatores aí dentro desse balaio. E o segundo que vocês trazem no estudo que vocês fizeram está girando em torno desse negócio que é o capital social. O que é o capital social dentro desse campo das apostas e como é que ele está se desdobrando na vida dessas pessoas que estão apostando a beça? Capital social a gente pode entender aqui como uma mudança na narrativa da maneira como a gente está tratando esse tipo de jogo, né? Que ganhou aí uma roupagem de entretenimento. Eu acho que quando a gente pensa esse mundo de apostas, até alguns anos atrás, tinha um pouco, quase que uma visão de submundo, né? Era uma coisa que quem fazia não falava. E eu acho que toda essa indústria conseguiu mover suas engrenagens de uma maneira muito interessante, muito sofisticada. E aí, claro que tem o papel aí, por isso que tem esse debate dos influenciadores e de como tem toda uma mídia, por isso que a gente precisa regulamentar, que a gente tirou debaixo dos panos esse assunto, né? Então, hoje a gente fala sobre isso. Os jogos, as apostas, elas estão sempre amarradas principalmente aos grandes eventos esportivos. Hoje tem aposta para tudo que é coisa, mas a gente sabe que a principal massa das apostas está em torno dos eventos. No Brasil está muito associada ao universo do futebol. E como a gente hoje fala sobre isso e como isso vai para a mesa, e aí entra todo um contexto de gamificação como conexão, né? A maneira como você assiste um jogo, ela muda, porque se a gente está nessa sociedade onde a gente tem cada vez menos tolerância a ser passivo diante de alguma coisa, a gente quer interagir, a gente quer se colocar em todas as questões, agora assistir a um jogo, ele é um fenômeno diferente quando, né, tem um pouco das minhas decisões ali, eu fico torcendo se eu vou ganhar, se eu vou perder, porque eu vou falar no grupo dos meus amigos. Então, você ganha uma nova camada para viver, de repente, alguma coisa que você gosta muito, que você já tinha toda uma relação passional, e você consegue colar novos valores a partir do momento que você tem novas recompensas ali. Isso que a gente está falando da gamificação, ela, de novo, assim, ela extrapola, né? Vem muito antes desse lugar aí,
de aposta, desse tipo de serviço, assim, e a gente já viu um monte de tipo de aplicativo e serviço digital que acaba usando isso justamente para criar mais conexão e até ter mais usuário e gerar e criar uma comunidade em cima, né, do seu próprio serviço. Então a gente tem, por exemplo, o Duolingo que faz isso, né, gamifica ali a educação, né, o ensino. Então tá lá o meu Duolingo lá que eu abandonei, tá lá ranhento o aplicativo, esses dias eu vi ele tá todo murcho, ranhento, porque eu não tô usando, então tem essa coisa de meta estabelecida, né, eu ganho pontos e tal, o próprio, e o Strava também, que é um outro aplicativo de corrida, ele trabalha daí já num outro sentido de comunidade, de interação. Então são exemplos ali de serviços digitais que estão ampliando essa função pragmática, né, ali de, eu te entrego um serviço bem feito e, de fato, conseguem tornar aquilo ali uma experiência, né? Então, quando a gente tá ali participando de atividades sociais, hobby, esporte, seja lá o que for, a gente interage com pessoas ali que, enfim, que compartilham com a gente dos mesmos interesses e acaba que esse tipo de aplicativo, quando fomenta uma comunidade, ele também tá gerando conversa ali daquilo, né? Ele tá indo além do que só oferecer ali um pragmatismo e o resultado de um serviço, mas também está gerando conexão ali entre aplicativo e usuário, mas também entre membros daquele aplicativo, gera conversa. Então, por isso que a gente vê no finado Twitter, né, que não é nem Twitter, nem X, nem mais nada hoje em dia, foi-se com Deus, mas que tava lá o Duolingo o tempo inteiro gerando conversa e sendo inserido em conversa, sendo aí um aplicativo de educação de línguas, né? Então, acho que esse fomento dessa comunidade aí que acaba gerando experiência, que daí, claro, a gente vê que a Beth consegue isso em níveis ainda muito maiores, né? Foi isso que a gente trouxe como um dos fatores que alavancou o sucesso das bets é justamente esse poder de gerar conversa, né? Então, o valor de conversa, assim, porque se a gente falar, o jogo sempre existiu, desde a Mesopotâmia, se tem Mega Sena, por que então Mega Sena não é uma febre? Se também é a chance de ganhar dinheiro e a bet também. Mas aí a gente entendeu que existe, né, toda essa comunidade, esse fator de conversa por trás. Então, eu aposto sozinho, mas eu vou ter comparativo, eu vou perguntar para o meu amigo como é que ele fez, eu vou ver como é que é o outro, eu vou entrar no grupo lá para entender qual que é a odd, aí eu vou conseguir, vou botar um valor pequeno e vou ganhar um monte de dinheiro, ou vou botar um monte de dinheiro e vou ganhar nada. Tudo isso vai gerando, né, assunto, vai gerando conteúdo para eu poder me relacionar e trocar, né, junto ao círculo que eu frequento, assim. Então, existe realmente, vamos dizer assim, um potencial de conexão a partir de uma experiência que eu tenho a partir da Bet. E é isso que a gente vê, né, que realmente impulsiona o jogo. Não é ele à parte, não é algo que eu faço individualmente, né, assim, mas que ele realmente me conecta com outras pessoas que também estão tendo essa mesma experiência. E nesse mundo de solidão, epidemia da solidão, né, eu ter realmente um gatilho de conversa com outras pessoas é algo que realmente potencializa, motiva e até alavanca o interesse pelo assunto, né? Às vezes é aquela coisa assim, deixa eu testar também, né? De repente, é isso, a gente começa, e aí, alguém já fez fezinha, alguém já jogou, alguém já não sei o quê. De repente, isso se torna um gatilho pra gente começar a puxar assunto com outras pessoas. Ô, Debbie, e só puxando um gancho, né? Eu acho que, e não só isso, eu acho que eu que, né, vejo de perto ali apostadores esportivos, eu acho que acabam gerando espaços para se trocar esse tipo de informação também, né? Então eu sei que tem um monte de grupo, por exemplo, de WhatsApp, de apostadores de comunidade, em diferentes tipos de plataforma, que as pessoas também estão ali falando sobre isso, né? Querendo entender, tal jogo, também não entendo muito, mas tal jogo, tal lance, tal coisa, como que funciona, ou tal plataforma. Então acho que para além disso também o próprio assunto ali em si, né, acaba fomentando comunidades de diferentes lugares ali em que se fala e se troca informação também sobre o assunto, né? Boa, e o terceiro ponto, em que é a eficiência cotidiana. Como é que esse discurso de eficiência numa sociedade produtivista, que está sempre preocupada em fazer do jeito melhor, entregando a sua melhor versão, do melhor jeito, do melhor, se encaixa dentro do universo das bets? Essa expertise reconhecida, ela pode ser considerada aqui um capital social elevado à sua última potência, assim, né? Porque ao mesmo tempo
que a pessoa está se conectando com os demais, com a comunidade dela, com o grupo ali que ela quer pertencer, ela também vai criando uma persona pública. E ela vai se diferenciando. Como a própria Carmela colocou, tem os grupos, tem as comunidades. É um jogo de sorte, de azar, mas você, a todo tempo, você, né, tem essa coisa de que é sobre validação da sua expertise. Então, você acertar o resultado de uma partida vai muito da tua capacidade de ler aquele jogo, se você sabe que o time que foi escalado, qual era o potencial, quem tinha mais chance, mostra o seu domínio, da sua capacidade de entendimento daquele assunto que está sendo apostado. E no caso dos esportes, que é um lado que mexe muito com esse lado passional, com esse lado do fanático, que o fã quer mostrar que entende mais que o outro, rolam essas micro disputas ali de participações de você mostrar, olha como eu estou dominando, como eu tive uma sacada, alguma coisa ali, que atualiza essa experiência de protagonismo que a gente tem a todo momento nesse mundo, né? Onde a gente tem que mostrar que a gente não é passivo, que a gente não é só coadjuvante, a gente também tem alguma coisa a agregar. Eu me lembro que eu fui entender melhor o que isso significava na Copa, assistindo o jogo com alguns amigos, e aí que eu entendi que tudo podia ser apostado. E aí eu lembro que ia ter um jogo do Brasil e do Japão, e aí tinha um amigo meu que ficou nessa de, não ia, eu apostei que não ia ter muito cartão, porque no jogo com o Japão, eles têm um jogo que é mais suave, e aí no outro jogo eu apostei. Então, assim, não é sobre quem ganhou, né? É sobre em que minuto ia sair o primeiro lance, é sobre se ia para pênalti, não ia, tudo, né? Todas as questões, elas podem ser apostáveis, isso dá uma outra camada de emoção e desse lugar de expertise onde você pode se validar a todo momento e mostrar, olha aqui como eu sabia que isso ia acontecer. E aí eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vem falando sobre protagonismo, porque de alguma forma não é só sorte como a Mega Sena, tipo, botei os números lá, né? Não é só, sei lá, né? no Tigrinho também é sorte. A Beth, ela envelopa quem fez o dever de casa, quem é bom, porque o cara que analisou as odds, não sei o quê, ele provavelmente vai melhor. Então tem essa coisa da expertise ser reconhecida. Se eu tô ganhando dinheiro é porque eu tô fazendo algo certo. Se a pessoa não tá ganhando é porque, o fulaninho lá não tá lendo as dicas, não tá estudando os jogos, não estudou que o Japão tem pouco cartão vermelho. Então tem essa coisa da gente reconhecer o tempo que aquela pessoa se dedicou a estudar, né, aquele assunto para fazer a aposta. Óbvio que no fim tem todo um mecanismo que também vai além da expertise, mas num contexto de protagonismo, né, de a gente validar realmente esse consumidor, a Beth faz isso, ela envelopa como que a habilidade daquele cara. Então, quando a gente traz isso, por exemplo, para além da Beth, para outros segmentos, a gente vê isso até nos achadinhos. Num mundo onde todo mundo tem acesso, né, todo mundo pode abrir a Amazon e achar coisas, todo mundo pode abrir a Shein, Mercado Livre e achar. Por que algumas pessoas se destacam, né? Então, essa capacidade da pessoa ter curado aquilo, ter achado as coisas mais legais, né, traz um pouco esse protagonismo dela em relação àquelas opções. E a Beth faz isso também, né? No meio, todo mundo tem as mesmas condições de apostar, tem as mesmas informações. Por que alguém consegue mais que outro? Então, eu tô chancelando realmente aquele cara que se deu melhor. Então, isso valoriza, dá um senso de reconhecimento para esse jogador, e isso é algo que, enfim, a gente vem procurando, né? Esses badges emocionais. Tu falando assim, nesse lugar de protagonismo ali, a gente vê isso no consumo, né? Então a gente fala ali sobre esse consumidor que cada vez mais quer se colocar como protagonista, e aí tem aquela expressão do fogo, né? Do fear of better option. Eu acho que fala também um pouco sobre isso. Eu quero me especializar naquilo porque eu vivo num mundo com 1 milhão de possibilidades, então é difícil eu tomar uma decisão, né? Então, antes de eu tomar uma decisão, eu vou lá estudar e vou, mesmo que seja assim, a cor do blush que eu vou comprar ou o curso de pós-graduação que eu vou fazer, eu vou estar lá vendo review e indo atrás de informação para, de fato, conseguir fazer uma escolha melhor, né? Isso a gente vê totalmente ali refletido nesse mundo das apostas. A gente até tem alguns dados também de consumo geral que a gente trouxe para esse estudo. Então, a gente tem esse dado que 72% dos consumidores, né, aqui do Brasil, gostam de se aprofundar nos assuntos antes de comprar qualquer tipo de coisa e ficam satisfeitos quando as marcas reconhecem e recompensam seus conhecimentos. E esse número aumenta para 79% quando a gente faz o filtro de apostadores. Então, se tem esse desejo de fato, ir atrás dessa informação, mas também ser reconhecido pelas marcas quando eu me mostro entendedor daquele assunto, né? Então, até, por exemplo, a Shein é um aplicativo que ela recompensa ali os compradores que, de fato, ajudam a trazer informação sobre qualquer tipo de consumo, né? Então, eu vou lá e escrevo um review sobre o produto no teu aplicativo
e tu me recompensa com isso, tu me dá cupom, tu me dá desconto, então também é uma forma de gamificar e tá ali trazendo esse retorno imediato o tempo inteiro para quem consome. E aí também tem um dado que é legal, que 57% dos consumidores já deixaram de comprar produto numa loja de beleza porque sentiu que sabe mais que o vendedor não estava tão a par ali do assunto, que isso acaba também sendo um risco, porque eu tô lá o dia inteiro vendo review de maquiagem, né, de todos os skincare, de todas as blogueiras. Aí eu chego na Sephora, isso já me aconteceu, por exemplo, eu cheguei lá na Sephora sabendo tudo sobre corretivo, e aí o vendedor tava meio nem aí, assim, pra mim, e eu sabia muito mais que ele, daí eu fui pedir uma dica pra ele e ele me indicou um que nada a ver, assim. E daí tu acaba sendo frustrado, nem vou comprar, então se é por isso eu vou comprar na internet, que eu não preciso daquele apoio, porque eu já tenho outras milhões de fontes ali pra me ajudar a fazer a escolha certa, né? Então, eu acho que tudo isso que a gente tá falando, de fato, é esse consumidor protagonista que busca entender sobre tudo em todas as áreas, né? E aí eu acho que o ponto é como as marcas podem reconhecer os seus consumidores experts, né? Porque o cara sabe muito do teu produto, sabe muito da tua marca, e, tipo, ele não tá ganhando nada com isso, assim, que seja um ganho emocional, né? Então, acho que esse é o ponto, assim, ele quer ter uma recompensa, ele quer ser reconhecido por isso, assim. Então, acho que essa é a provocação que a gente traz para além das bets, né? Assim, pensando nessa categoria específica aí. Boa, a gente já falou desses três, né? Já falou de dopamina, já falou de expertise, já falou também sobre capital social. Mas tem um quarto fator aqui que é importante nesse jogo, que é a eficiência cotidiana. Isso, a eficiência cotidiana, é tudo um desdobramento do outro, né? Quase como se eles estivessem interligados. Porque nesse mundo onde a gente quer ser expert a todo momento, né? Por trás disso tem essa vontade dessa cultura da produtividade, onde a gente tem que mostrar que tudo vai levar a um fim específico, onde a gente sabe avaliar, onde a gente conhece e se aprofunda sobre as coisas, onde nenhuma decisão é tomada de qualquer maneira. Eu acho que essa questão aí que a Deb, que a Carmela acabaram de citar, é bem legal, porque é fácil você fazer um recap aqui nas suas conversas com seus amigos, em como você anda conversando. Sempre que alguém descobre algum serviço, alguma coisa nova, ela faz questão de dizer, de propagar, olha, essa é a minha dica, vai lá, olha só o meu achadinho. A gente foi virando grandes curadores de coisas nesse mundo de excesso, né? Que tem tanto conteúdo por aí, tem tanto serviço, e quando a gente descobre algo, sabe? Quando a gente faz a nossa seleção, a gente quer ser reconhecido por ela, porque isso demonstra eficiência, né? Isso mostra que você fez ali o seu dever de casa. É um pouco do mundo onde a gente perde a espontaneidade. A gente não pode desperdiçar nenhuma escolha que a gente tem, né? A gente não pode ter o risco de comprar um negócio que não foi tão legal, porque olha quantos produtos tem aí. Eu não posso querer ter algum lazer no meu final de semana, que eu escolhi um restaurante, cheguei lá, o prato não era legal, não foi tão legal. Isso é muito frustrante. Então, a eficiência, ela tá atravessando a gente nesse lugar. Então, acho que isso é legal para a gente pensar nessa questão de maximizar mesmo o tempo, né? É quase essa lógica do ROI ali, quando a gente pensa em marketing, né? É o retorno ali do meu tempo, do meu dinheiro, de tudo que eu investi. Então, a gente vai criando expectativa em relação a tudo. Como se as bets tivessem envelopado muito aquela ideia do tempo é dinheiro. Tudo que eu faço tem que me dar um retorno, né? Então, quando a gente fala assim, não tenho hobby, eu não vou ficar perdendo tempo fazendo coisa e tal, ela resolve isso, porque ao invés de eu estar lá só olhando um futebol, né, e meu time ainda perde, é frustrante, não, eu tô lá olhando futebol, apostei, pode ser que mesmo meu time perdendo, eu ainda ganhe, né? Então, de uma certa forma, eu tô maximizando um resultado, né, de um tempo que eu estaria, entre aspas, perdendo. E isso vai muito com o que a gente viu até numa pesquisa do Instituto Locomotiva desse ano, que fala que 6 em cada 10 brasileiros dizem que não tem nenhum momento de ócio ou tempo livre durante a semana. Então, é muito essa ideia da gente estar reconfigurando realmente esses momentos de lazer, né? Que relaxar não é suficiente, eu tenho que estar relaxando e produzindo, eu tenho que estar sempre fazendo algo, tenho que estar sempre ganhando. Então, tudo que eu faço tem que me dar um retorno. E, de novo, aqui, a gente traz o exemplo, por exemplo, da Shein. A Shein tem uma coisa que toda vez que eu entro no aplicativo, se eu dou um check-in diário, eu ganho pontos que depois né, me dão desconto. Então, vejam bem, se eu tenho 2 aplicativos de moda, um que me dá pontos toda vez que eu entro e o outro que não me dá nada. Qual que tá me trazendo mais eficiência, né, nessa coisa de retorno? Então, é um pouco esse pensamento, assim, de como que a gente usa nossas atividades para ganhar algo. Eu não sei vocês, mas eu vivo com a sensação de que eu tô dando mole porque eu não tô no grupo de cashback certo,
ou que o povo tá viajando com umas milhas que tá tirando num lugar que eu não sabia de onde tirar, eu falo, como é que tirou? Porque tem muita oportunidade toda hora sendo propagada por aí, né? Ai, gente, mas aí tem que contratar um gerenciador de benefícios pra você. Mas eu acho que esse é o caminho. Mas eu acho que isso da Beth, assim, ouvindo a Deb falar também, porque eu acho que o cashback, a milha, tipo assim, ai, que saco, né? Eu não gosto disso e eu vou ter que ir lá atrás de entender pra poder ganhar. Eu acho que a Beth, ela não tem esse lugar do, ai, eu não gosto, porque é muito pelo contrário. Eu amo futebol, então ainda mais eu vou então ganhar dinheiro em cima. Então, porque antes eu via só o jogo do meu time, agora eu não vejo só o do meu time. Agora eu tenho uma desculpa pra ver o jogo da Austrália. Tenho uma desculpa pra ver o campeonato lá da série ABCDE. Então, que é isso assim, né? É esse lazer monetizado. Então, acho que nem o millennial lá que adorava cozinhar e daí ele virou padeiro na pandemia e começou a vender o pão e transformou o hobby em trabalho. Eu acho que aqui também tem um pouco desse tom, né? Então, eu amo futebol, então eu vou ganhar dinheiro com isso. E daí eu tenho desculpa pra poder passar grande parte do meu tempo assistindo jogos de futebol, porque eu vou ganhar dinheiro com isso e ser recompensado com uma coisa que eu gosto, né? Então acho que é um pouco diferente disso do cashback, que eu acho que ninguém gosta de entender de cashback, né? E acho que aqui as pessoas vão que nem o Big Brother, adoro o Big Brother, então vamos lá, eu tenho uma desculpa pra ver o pay-per-view 24 horas, porque eu vou apostar lá em quem que vai ser o sei lá o quê. Enfim, acho que tem esse ponto assim também, né? E aí só para complementar, tem um dado que a gente viu aqui na pesquisa que fala que 55% dos consumidores brasileiros concordam que até o seu tempo livre tem que valer a pena. Então, eles gostam de sentir que estão ganhando algo com o que eles fazem. Então, é isso. Não basta, se eu estou comprando, mas o que eu estou ganhando, né? Então, essa percepção de ganho das marcas, elas têm que ser elevadas, porque o cara está o tempo todo, né, buscando realmente esse jeito de ganhar em qualquer coisa. E até na classe A, né? Eu acho que é um dado interessante, né, Deb? Que gente da classe A tá muito dominado por essa ideia também, né? Porque às vezes a gente, de novo, como eu disse no começo do episódio, fica achando que essa lógica dopaminérgica que termina no bet, coisa de classe popular, de gente que não frequentou as melhores universidades e não tem os melhores empregos, mas não, né? Acho que o bet é igual cigarrinho de pendrive, assim. Experimentou, fica, né? Não tem jeito. Mas olha aqui, vamos caminhando para o final. Marina, pro CEO do Açaí ficar feliz, não ficar triste, que ele não vai bater a meta dele de novo, o que o pessoal pode fazer para conseguir fazer com que as marcas se aproveitem desse movimento sociocultural para conseguirem ter melhores canais de conexão com seus consumidores? Acho que o ponto importante que a gente aprendeu fazendo um pouquinho desse zoom nesse movimento é entender que se você lida com o Brasil, lida com o público, lida com a grande massa, ou da classe A, se a gente está falando de um comportamento novo aí, que não é só mais modinha, é uma coisa que tem todo um movimento por trás, e você olha e acha que a aposta não vai afetar o seu mercado, você está enganado, né? Porque a gente já viu aí, por inúmeros dados, isso vai ter uma disputa, seja no orçamento, seja no tempo, e na maneira como a gente está cultivando hábitos nessa sociedade. Então, entender uma sociedade que está apostando cada vez mais, com toda essa roupagem das plataformas do jogo, dessa questão vista ali com todo um hype, é entender que consumidor é esse, que está em busca dessa dopamina, que está em busca desse capital ali para trocar com as pessoas, que está em busca da sua expertise sendo reconhecida e dessa eficiência cotidiana. Eu acho que uma pergunta que a gente deve se fazer quando a gente fala desse fenômeno, não é falar, eu tenho que entrar em aposta, minha marca tem que fazer isso, eu tenho que incentivar isso. Não, até porque essa é uma questão de saúde pública, de discussão econômica, de regulamentação. Ela é uma discussão enorme. Mas não importa para onde ela vai, ela está acontecendo e ela tem um impacto sobre a gente enquanto cultura. Então a gente tem que olhar para esses 4 pilares e falar, eu estou respondendo a isso? Eu quero responder isso como? Eu quero me posicionar em que lugar dentro desses movimentos? Então, acho que esse é o primeiro passo para qualquer pessoa que trabalha aí com o mercado consumidor. Boa! Já falamos pra caramba, vamos continuar falando e vamos falar mais um pouco, né? Que aqui a gente não para, não. E tá na hora do Joga na Roda. Carmela Moraes, que trazes, hein? Que trazes? Olha, eu acho que dentro aqui do que a gente está falando, mas indo um pouco para outro tipo de fezinha, eu trouxe o documentário Vale o Escrito da Amo. Globoplay,
que acredito que vários ouvintes aí já devem ter Vale demais, escutado vale o escrito e falar. vale Boa. demais, né? Vale demais, é muito legal. Acho que tem todo esse relato ali do backstage, né? Então acho que isso que é legal, que mostra como o funcionamento por trás ali, né? Do comando ali do Jogo do Bicho, pela voz ali de vários atores e gerações ali das famílias. E acho que também tem, assim, várias polêmicas que a gente acaba também, porque parece uma novela, né? Então a gente acaba quase romantizando ali uma situação que é bem complicada e tem, acho que, relatos ali bem difíceis, mas que acho que tem um pouco a ver, porque tudo isso que a gente tá falando de Beth também tem ali um lado sombrio por trás que também vale ficar atento, né, e refletir sobre. Então, vale o escrito aí na Globoplay. Boa. Débora Fritzen, que trazes? Bom, eu vou trazer um dos livros que a gente usou de base para todo o estudo que a gente fez aqui, que a gente trouxe, que é o Addiction by Design, que é de uma antropóloga. Não vou saber falar o sobrenome dela, mas é Natasha Schull. Basicamente, Famosíssima, sim. importantíssima. E ela fez um trabalho de campo durante, sei lá, 15 anos em Las Vegas para estudar realmente essa relação de pessoas, né, das pessoas com os caça-níqueis, assim, para entender um pouco como que o design é feito realmente para a gente, enfim, sentir a dopamina e realmente ser capturado. E dentro do livro tem um conceito muito legal, assim, interessante para quem quiser se aprofundar no tema, que é o zona de máquina, que fala justamente isso, de que as pessoas entram nesse estado de transe, que é essa zona de máquina, onde ela perde o tempo, o espaço, ela esquece as preocupações. Então, ela diz que os apostadores, às vezes, eles não estão lá nem para ganhar, eles estão lá para esquecer as preocupações. Então, é um pouco isso, né, de trazer essa dopamina realmente, não no sentido só do ganho monetário, mas de aliviar uma tensão aí que a sociedade atual vive. Então, acho que é um livro interessante para quem quiser ir mais a fundo. Maravilha. Marina Roallen, que trazes? Olha, eu trouxe aqui uma série da Netflix, que esse tema tem um lado que a gente não explorou aqui, mas ele abre brecha para uma série de corrupções, fraudes, né? A gente olha o mundo do esporte, às vezes, como um universo isento dessas questões, e a partir do momento que as bets, elas crescem nesse lugar, surge um monte de caso, né? Porque, de repente, as pessoas começam a querer manipular o resultado de jogo, enfim, tem toda uma indústria em torno disso. E Jogo Comprado é uma série documental na Netflix, é curtinha, e ela vai pegando bastidores de escândalos de corrupção que aconteceram em grandes máquinas esportivas, assim. É bem interessante ver como isso acontece. Dá para maratonar tranquilamente. Boa. A minha dica é um livro também, hein? É um livro que certamente os ouvintes aqui, se forem se dedicar a entender o jogo, o impacto do jogo na cultura, vão ter que passar por ele em algum momento, que é o Homo Ludens, do Johan Huizinga. O livro foi publicado aqui pela Perspectiva no Brasil. Esse é um filósofo e linguista alemão que se preocupou em tentar entender como é que os jogos foram ganhando importância na cultura ao longo do tempo e o que faz um jogo. Que limites são esses, ou que padrões são esses que se repetem quando os humanos estão jogando, independente do ciclo histórico, ou independente do momento ou porquê. Para um jogo virar jogo, tem que ter algumas regrinhas que ele vai colocando muito bem. Então, no Homo Ludens, ele vai mostrando a importância do jogo, a importância do lúdico, a importância dessas duas coisas misturadas para a invenção da humanidade e da cultura moderna. Eu indico, vale super a pena, é bom, hein? Feito isso, vambora, né? Vambora para os finais dos finalmentes. Débora Fritzen, beijo, volte, hein? Beijo, gente. Obrigada aí pelo espaço. Mas em breve o Wes tá de volta. Carmela Moraes, tchau, tchau. Um beijo, gente. Marina Roalli, hasta luego. Hasta luego, besos. Eu, Michel Alcoforado, fico por aqui contando com seu ouvidinho, hein? Daqui a 15 dias a gente volta. Tchau, tchau.